que bom, gente. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Obrigada que vocês voltaram, tá, amor? E nós não estamos conversando ainda, muitas coisas, as pessoas foram entrando, não foi falando oi, para não perder pra gente não perder, tá, gente? Espero que vocês estejam gostando dessa história. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esperar só um tiquinho que tá entrando. Que bom que vocês vieram rapidinho. Achas danada, vocês gostam de histórias, né? Vocês gostam de histórias. E quem não gosta de histórias, né, gente? E meu Deus, e que prazer e que honra eu poder contar essa história para vocês. Eu poder contar essa história para vocês. Sabe? Meu Deus do céu, que delícia isso. Meu Deus do céu. Nós estamos quase com 20 pessoas. Deixa eu esperar só mais um pouquinho, só para entrar mais alguém ali das que estavam, né, gente? Pra gente não perder. Acho que apareceu bem rapidinho, né, gente? Pra vocês já, né? Isso, Joelma, já estamos com 12. Hoje eu nem tô falando alto, né, gente? Nem tô, já tô mais comportada. A Regiane, ai, que linda. Que linda todas vocês, como vocês são importantes pra mim. Nossa, gente do céu, gente, vocês não sabem as coisas, gente. As coisas que vêm acontecendo, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Ai, Helena, lindeza do meu coração. Bom, vou continuando então agora nossa história, tá? E a gente continua todo mundo quietinho, tá, amor? E daí depois eu vou deixar vocês falarem, vocês vão falar tudo o que quiserem. Cris, eu gostei, Cris, eu não gostei, Cris, eu não acredito em nada disso, Cris, para com isso, você tá louca, tá, gente? Cris, pelo amor de Deus, que coisa mais linda, certo? Sim, gente, ó, boa noite então para todo mundo novamente. E agora eu não falo mais boa noite para ninguém, então agora a gente já volta, que já estamos com 16 pessoas, certo? Bem, e daí eles iam caminhar num calçadão nessa cidade. A Luísa e a família dela, né? Essa família que estava querendo adotar ela, que estava cuidando dela. E lá eles podiam sair em paz, porque não tinha bandido, os bandidos não sabiam onde eles estavam, né? E daí depois eu estava na minha irmã, na Ivete, eu fui trabalhar, fiquei o domingo inteiro lá. Quando eu cheguei já era quase meia-noite. Se preparem, se preparem. Quando eu cheguei já era quase meia-noite. E tinha uma mensagem da Luísa. Quando eu cheguei da Ivete, tinha uma mensagem da Luísa no celular. Oi, madrinha, hoje nós vamos passear no calçadão, tal, tal, tal. E ela falou bastante coisa, tadinha, né? E eu não respondi. E ela falou bastante coisa. Ela falou assim, eu passei em frente a uma loja de caixinha, mas estava fechada. Mas a mãezinha falou que amanhã ela vai me levar para comprar a caixinha. Madrinha, você me ajuda a fazer um modelinho bem bonitinho? Ela queria que eu ensinasse ela a pintar a caixinha. E ela sabia que era uma tinta diferente. Gente, daí eu falei, oi, meu amor, eu tô aqui, eu tava lá na Ivete, né? Eu falei, mas agora é tarde, vai dormir. Ela falou, não. A Ana, né, que é uma das filhas da Ivonete, ela falou assim, não, a Ana viajou de volta e eu só vou dormir na hora que a Ana chegar. E daí, ainda mais que ela estava muito preocupada, por quê? Porque a Dani tinha se acidentado, lembra a outra filha, né? No retorno, né, para casa dela. Então, foi muito sofrimento aquela história, aquela parte da história, que só depois vocês vão ver, tá, gente? E daí, a Luísa começou a falar comigo, né? De novo, que ela ia partir e que ela não ia ficar mais, mas é que ela ia cuidar. Daí eu comecei a sentir aquele respeito, sabe? Quando eu tava conversando com ela, que eu falo que sentia uma coisa assim diferente, não arrepio, não, um respeito ao conversar com a Luísa, com aquela criança. Daí eu perguntei para ela, não, as daí nessa cidade, elas moravam em cima de uma panificadora e tinha um parquinho. E daí a Luísa, quando estava indo para a escola, no primeiro dia de aula nessa cidade que ela foi matriculada, que nem eu sei o nome da cidade, nem vou saber, que eu não quero, não posso. Ela passou por um parquinho e tinha uma mãe empurrando um bebê, uma criancinha pequenininha, no balanço. Empurrava. E a Luísa gritou, ela vai cair, ela vai morrer. E a mãe só fez sinal e empurrava muito alto aquele balanço. E a criança caiu. A criança caiu, chegou a rolar no asfalto.
Daí todo mundo já gritou, e a Luísa queria ir lá, e a irmã dela de 14 anos falou assim, que estava indo na escola junto, falou, não, não, Luísa, não. Isso não é coisa para criança, isso não é coisa para criança, vamos embora, para adulto, vamos embora. E daí foram chegando as pessoas, a mulher gritava desesperada. Esse pedacinho eu vou contar. Daí a Ivonete me contou, falou assim, antes dela conversar comigo no domingo, tá, gente? Só para vocês poderem entender o porquê que tá escrito aqui no meu caderno. Daí a Ivonete falou que de manhã pegou, e daí a Luísa me contou desse acidente, tal, né? E realmente o menininho morreu, tá, gente? Depois vocês vão saber certinho como foi a história. E daí eu perguntei pra Luísa, eu falei, Luísa, você, antes você via essas coisas também? Ela falou, quando eu era bem pequena, ela falou assim, eu sempre via. Mas a minha mãe, a mãe dela, né, gente, a Maria Luísa, a minha mãe falava assim, minha filha, você tem um dom lindo, mas você não pode falar essas coisas para as pessoas, que você vê, que você tem essas visões do que vai acontecer, porque as pessoas são muito más, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Daí ela falou assim, e daí eu guardava. Daí olha só a frase dela. Gente, essa frase, ela que falou, que eu copiei do WhatsApp, tá? Ela escreveu, olha só, eram palavrinhas dela. Madrinha, se eu não falo o que vejo, o que sinto, fica ruim. Sei que posso ajudar muita gente, mas a mãezinha diz que sou só uma criança. Não posso fazer isso que falo, essas coisas, porque as pessoas não me entendem. Então, ela tinha me falado da Maria Luísa e ela falou também da Ivonete, porque a Ivonete viu ela conversando na panificadora de manhã com a tia da criança. E ela falou assim pra tia, a Ivonete falou assim, ó, então eu vou na panificadora, ela falou, vou junto, desceram as duas. Ela falou, Luísa, não sai daqui de dentro, hein? Ela ouviu a Luísa conversar. Ela falou assim, a Luísa não conhece ninguém? A Luísa estava conversando com a tia da criança. E a Luísa perguntou como a criança estava. E a mulher falou que estava muito mal, estava na UTI. Da Luísa falou assim, olha o que a Luísa falou para essa mulher, falou assim, fala para sua irmã, ela falou, tia, fala para sua tia não chorar, mas essa criança vai virar, mas o menininho vai virar um anjinho. Daí a menina falou assim, como que você sabe? A mulher falou para ela, como que você sabe? E daí a Ivonete começou já a disfarçar, não, é coisa de criança, criança fala essas coisas. E a Luísa falou, não, mãe, não, mãezinha, ela vai virar um anjinho. Fala para ela que essa criança vai virar um anjinho e não é para ela ficar chorando, é para ela amar o irmãozinho que ela tem em casa, que é deficiente, e ela não leva para brincar e ele fica triste. Ela só sai com essa criança, ela não sai com a outra criança. Ela falou desse jeito, sabe? A Ivonete falou que quis morrer, porque a mulher depois foi bater na porta do apartamento. Foi perguntar como que é, por onde que ela conhecia, porque depois essa criança morreu. A criança morreu. Então tá, daí a Luísa me falando da caixinha, tal, né? E daí olha só, sim, madrinha, eu já falava para minha mãe. Ela dizia, Luísa, eu te entendo, mas você nasceu com um dom lindo, mas muitas pessoas não vão entender você. Minha mãe dizia, tem muitas pessoas com maldade, não vão entender você. Daí ela falou ainda do irmão dela. Sabe, o meu irmão dizia que se eu namorasse e se ele fizesse mal, ele ia socar a cara dele. Eu sabia que meu irmão não ficaria muito tempo conosco, com a gente. Eu sabia que eu ia perder ele. Olha só, né, gente? Olha só, né? Gente, vão chegando todo mundo, tá? A gente não tá falando nada, só eu, que é de uma história linda que eu vivi e tô vivendo, certo? E daí essa menina, e daí a Luísa foi falando comigo naquela noite. Era 00:30 e pouco. E daí, deixa eu continuar aqui. Por quê? Porque eu escrevi aqui. Mas é claro que eu não vou ler tudo pra vocês, né, gente? Mas eu escrevi tudo aqui, assim que eu terminei a conversa. Porque eu fiquei com medo de perder a conversa do celular. Daí ela falou assim, madrinha, logo vou ser um anjinho. Vou sempre te proteger e cuidar de você. Quando minha mãe e meu pai foram pro hospital, eu sabia que era o fim deles. Eu não entendi por que eles não voltariam para casa. Gente, olha a conversa dessa criança de 11 anos que ela estava. E como eu não ia respeitar, eu sentia um respeito. Tinha hora não, que eu conversava normal. Mas tinha hora que eu sentia esse respeito, entendeu? Pela essa menina. Daí, olha o que a Luísa me falou, gente. Olha o que a Luísa me falou. Madrinha,
quero que você pinte eu como você me imagina, sem foto, sem me ver, para ficar a imagem de como sou. Ah, não esqueça das asas, anjinho tem asas. Ô, gente, olha o que eu vivi, gente, eu ouvi isso, ouvir isso dessa criança falando comigo no WhatsApp, né? Daí ela falou assim, eu te amo muito, amo a família que tenho, mas eu sei que você vai ficar triste, mas tudo bem, você prometeu cuidar da mãezinha. Deus abriu, madrinha, uma nova coisa para você. A Luísa, como ela era criança, ela sabia o que ela tinha que me falar, mas ela não tinha as palavras para me falar. O vocabulário dela era um vocabulário infantil ainda, de 11 anos. Então tinha coisas que ela ficava perdida para conversar comigo, né? Essa é a minha aluna de pintura. Daí, nisso que ela foi escrevendo, eu fui falando. Daí eu falei para ela que eu tinha uma foto dela. Ela falou, como você tem uma foto? Eu nunca deixei tirar uma foto minha. Eu falei assim, você quer que eu te mostre a foto? A mãezinha, a Ivonete, mandou uma foto. Ela tirou uma foto sua o dia que você pediu socorro para ela e você foi para casa dela. Depois que você tomou banho tudo, a Ivonete tirou uma foto sua. Eu tenho uma foto sua. Gente, eu fiquei com tanto medo de mandar a foto. Eu mandei por aqui, eu mandei pelo WhatsApp. Peguei da galeria e mandei. Que medo dela falar que não era ela, sabe? Eu tava morrendo de medo, sabe? Porque eu já tava começando a me sentir estranha com tudo isso. Daí eu falei, você quer vir a foto? Sim, quero. Daí eu falei pra ela, mas eu não gosto dessa foto, você tá muito triste nessa foto. Ela falou, sim, sou eu. Eu tava triste com a dor onde tinha pegado a faca que o tio machucou. O tio fez um churrasquinho na casa dela, aquele tio que tava cuidando dela. Então, ia aqueles caras armados, sabe, com mulheres. E ela passou e pegou um pedacinho de carne e ele falou, pega, Luísa, na geladeira, uma caixinha de cerveja. E ela pegou. E no que ela pegou, ela derrubou. E ele jogou uma faca. E a faca enfincou na virilha, bem perto da virilha dela. Ela mostrou pro juiz tudo, sabe, né? Então, a Ivonete depois só foi saber, porque a Luísa contou pra mim, não contou pra Ivonete. Ela tinha muita dó de ver a Ivonete sofrendo. Então, ela não falou pra Ivonete que ela comia comida do lixo quando ela ficou nas ruas. Ela não contou pra Ivonete que ela fugia dos homens nas ruas, né? Dos mendigos homens, né? Dos drogados, sabe assim, gente? Isso ela não contava. Daí eu falava, mas você tem que contar. Eu falei, isso da faca você tem que contar. E ela ia no outro dia falar com o juiz, né? Pra falar do tio. E eu falei, fala pra advogada, porque a Ivonete foi no hospital, porque eles foram fazer o quê? Enterrar aquele bebezinho que aquela mulher queria que ela ficasse. Morreu o bebezinho, né, gente? Não encontraram a mãe, enterraram, foi o médico, a enfermeira e ela enterraram o bebezinho. E daí, eu falei, você fala pra advogada, pelo amor de Deus, que a Ivonete não podia mesmo ir, era proibido, era só advogada e ela. E daí, ela falou, tá bom, eu vou falar. E daí ela contou no caminho pra advogada. A advogada mostrou pro juiz, né, e contou. E a Luísa falou assim pro juiz, uma das coisas que vocês vão saber, que ela falou pro juiz, que depois que vocês vão saber o resto, ela falou assim, o senhor nunca deixa ninguém passar fome, que a fome é muito triste. E ela vivia me falando isso depois, sabe, gente? Por quê? Ela sentiu isso, né, gente? Era uma menina que tinha tudo, eles tinham mercado, eles tinham carro, casa, conforto, ela tinha de tudo, né, gente? E ela perdeu tudo por causa da Covid. Vamos continuar aqui. Ela falou assim, que estava triste. Daí ela falou que eu podia ficar com a foto. Daí depois ela falou assim, eu sabia, e ela falou assim, daí eu perguntei pra ela, por que ela foi procurar, né, a Ivonete? O que ela sentiu? O que ela viu pra procurar a Ivonete? Ela falou, ali eu sabia que era minha família. Essa frase já não era da Luísa, gente. Falar desse jeito, essa frase, ali eu sabia que era a minha família. De novo, que daí ela falou pra mim, pode ficar, mas quero que você me pinte igual às suas histórias e não igual a foto. Eu não sabia onde eu ia pintar, entendeu? Eu falei, onde que eu vou pintar? Onde que eu vou pintar? Eu fiquei pensando, onde que ela queria que eu pintasse ela? Ela queria que eu pintasse igual as bonequinhas, igual as nossas camisetas. E daí eu falei, o que você sentiu pra você procurar a Ivonete? Ela falou assim, veio o que eu sinto, a imagem da mãezinha saindo do hospital.
E uma voz que eu ouvi, que falou para mim baixinho: esta família vai te proteger e te amar. Vai, você não vai ficar mais nas ruas, nem com o seu tio. Não fico triste agora, madrinha, porque eu tenho uma família. Gente, isso que ela falou também não era dela. Daí eu comecei a perceber, sentir mais ainda esse respeito. Daí ela falou, sim, hoje andamos no calçadão, foi lindo, eu vi uma loja, tal, né? Aquilo que eu fui falando. Espera aí. Daí olha o que a Luísa me falou. Olha o que a Luísa me falou. Ela falou pra mim que essa caixinha, eu não vou ler aqui, tá? Ela falou que essa caixinha que ela estava pintando, o que ia acontecer? Ela ia deixar algumas coisas lá dentro, mas eu vou abrir essa caixinha junto com a Ivonete. Eu vou abrir essa caixinha junto com a Ivonete. Eu ainda não vi essa caixinha, eu só vi por foto que a Luísa pintou, tá, gente? Ela pintou de azul bebê, igual a cor do céu, que ela queria, a cor do céu. Ensinei ela a fazer mescladinho, daí ela mandava foto, eu mandava videozinho misturando a tinta, como ela ia misturar. Ela foi, ela comprou a tinta para MDF, tirou foto lá na loja da tinta que estava comprando, do outro pincel. Gente, tudo acontecendo ali, me mostrando, entendeu? Eu falei, sério, nós vamos abrir juntas? Eu falei, Luísa, que coisa mais linda. Daí eu falei, Luísa, por que você me ama tanto? E daí, gente, começou, né? A Luísa te ama, mas é um anjo que está te dando a direção. Talvez agora você não entenda, mas você vai entender. Nessa hora, meu celular, eu tava na cama, né, gente, que já era de madrugada. Tava 6% meu celular, a bateria. Eu vim correndo aqui onde eu estou, sentei, coloquei aqui o carregador e eu tremia. Gente, eu ficava com o celular assim, e a minha perna ficava balançando assim, ó. Tremendo, tremendo, tremendo. Gente, não tem por que eu mentir nada, nenhuma palavra eu tô mentindo pra vocês. E tremia, eu tremia. Daí agora eu vou ler alguma das partes do que ele escreveu. Não é tudo também que eu vou falar, tá, gente? Daí eu perguntei pra ele, daí eu fui perguntando, eu perguntei pra ele, essa parte eu tenho salva também, daí no e-mail, tá? Daí os meus áudios também, né? Daí eu perguntei, eu quase enlouqueci o anjo, quase que ele foi embora, quase que ele falou, eu não volto mais, que eu não vou te aguentar. Gente, mas ele teve que voltar, era a missão dele, ele teve que voltar. Daí ele falou assim, daí ele falou que nós tínhamos sido já muito próximas, né? E que eu amei muito essa Luísa, a Ivonete, a Ana, e elas me amaram muito também. Daí ele falou assim, eu vou te ajudar a dar a direção. Você já está fazendo as coisas certas. Toma cuidado para não se carregar demais, pensando muito nisso. Isso tira um pouco a paz. Gente, o que eu tô falando é o que o anjo escreveu para mim pela Luísa, entendeu? A Luísa escrevia para mim no WhatsApp, Cris, no WhatsApp. A pior parte que eu tenho que falar dessa história é quando eu falo, o anjo falou comigo pelo WhatsApp, porque dá a impressão que vão rir de mim. Ele também imaginava isso. Mas eu vou ler as palavras deles para vocês compreenderem e vocês também compreenderem um pouco da vida de vocês e saber que o mundo não é só isso que a gente vive, entendeu? Tem muito mais, gente, tem muito mais. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que contar. Nunca tenha medo. Sempre tenha muita fé em Deus. Mesmo que venham pessoas para te desanimar, não desanime. Porque você é maravilhosa, tem coração de bondade. Você leva alegria para muitas pessoas e vai levar muito mais. Você vai conseguir fazer muitas pessoas felizes. Você sabe que eu sou um anjo, que eu estou aqui. Acalma o seu coração, você sabe disso. Porque nessa hora, gente, eu já estava chorando desesperada. Meu filho saiu para fazer xixi do quarto dele, bem de frente aqui. Ele falou, o que foi, mãe? Eu falei, nada. Eu falei, eu tô conversando com um anjo. E ele foi no banheiro, ele estava tão atordoado com sono, ele voltou a dormir. E nesse meio que ele ia falando, eu fui perguntando 1000 coisas, porque eu achava que eu só ia conversar esse dia com ele. Então, eu chorava, eu tremia, eu ria.
Eu falava, eu não tô acreditando, eu tô falando com um anjo. Eu falei, não é verdade, é alguém me enganando, é alguém me enganando, é alguém me enganando. Daí ele falou assim, você sabe que sou um anjo, não tenha medo. Eu queria falar para ele, nesse momento que ele estava falando isso, de um relacionamento que eu tive e eu ainda estava sofrendo com o fim desse relacionamento. Entende, gente? Eu ainda estava sofrendo muito, sabe? E eu falei para ele, eu posso falar de uma coisa para você? E ele falou assim, pode. Ele falou assim, você sabe que eu sou um anjo, não tenha medo. Eu sei de tudo que você vai me falar. Daí depois ele falou para mim, na hora certa você vai conhecer um grande amor e esse amor será só seu. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus, eu tenho uma esperança, gente. Gente, é muito sério isso. Vocês conseguem compreender? Isso é muito sério. Não é, eu copiei do WhatsApp, eu copiei. E tá tudo salvo onde? Tá tudo salvo no e-mail. Eu só ajudo através desta menina. Ajudo muitas pessoas. Mas muitas não me entendem. Quando ela escreve as coisas e fala o que vai acontecer, ela sente. E eu estou junto dela. Daí depois ele falou, tal. Tem coisas que eu não posso falar para vocês ainda. É só como você acredita que eu posso falar isso para você. Acalma este coração. As respostas vêm na hora certa. Os anjos são ligação com Deus. Sim, a Luísa é um anjo desde antes de nascer. Já foi escolhida para levar as mensagens às pessoas. Jamais ela sofre com isso. Gente, meninas do curso de pintura, vocês conheceram a Luísa através de mim, através do curso, através da Ivonete. Vocês ouviram nós falando dela, a Ivonete contando a história dela um pouco para vocês. Vocês viam quando a Luísa entrava no Facebook na hora das lives e cumprimentava e falava as coisas. Vocês conseguem entender, gente? A gente tinha um anjo. A gente tinha um anjo, gente. Mas no meio dessas conversas aqui eu fui copiando as conversas dele, tá? Eu ia perguntando. Eu perguntei para ele se anjos gostava de vela. Eu perguntei para ele, gente, o que eu mais gosto quando queima minhas velhinhas é quando ela vai ficando assim. Olha, as florzinhas, ela vai queimando, as florzinhas vão ficando todas amontoadinhas ali, ó, em cima. Eu não sei por que eu falei para ele disso. Gente, olha quanta pergunta eu fiz pro anjo, ele quase pegou e foi embora, partiu. Eu fui perguntando das velas pro anjo, eu falei, anjo gosta de vela? Eu perguntei, você já foi uma pessoa igual a nós? Então você foi evoluindo, e hoje você é um anjo? Sim, anjos são isso. São pessoas que foram evoluindo e viraram anjos. Daí, o que ela falou para mim? O que ele falou para mim? Ele falou para que eu falasse para Ivonete que quando ela visse a Luísa falando alguma coisa, ela interferia e falava com a pessoa para a pessoa não assustar, porque era a Luísa que falava. A Luísa nessa cidade, ela fez 3 tipos de milagres praticamente, entendeu? Ela teve essa visão dessa criança. Ela ajudou um homem e ela, gente, tem uma história do mercado fantástica, mas vocês vão conhecer só depois, tá? O que ela fez no mercado com as crianças de um abrigo, vocês não vão acreditar, no Dia das Crianças. Daí ela falou assim, ele pediu, diz para ela falar para a mãezinha, que tanto ama, para ela falar de um jeito que as pessoas entendam e cuidam para não acontecer, né? Então era para ela falar para aquela mulher, não balança porque ele vai cair. Então era para a Ivonete ajudar ela. Então, porque a Luísa era criança, ela falava como criança. Tudo isso tinha que ela passar para encontrar vocês na vida dela. Talvez você não entenda. No passado, a vida dela foi tirada. Gente, eu vou falar dessa parte aqui. Não importa se vocês não acreditam, entende? Eu sou católica e eu sempre acreditei que a gente tem algo a mais, que a gente não morre e acaba. A vida dela foi tirada antes dela fazer a missão aqui na Terra. Ela teve que voltar para vocês se aproximarem. Gente, vocês viram o que Deus faz? Como que foi acontecer isso de eu encontrar essa menina? O tempo da Luísa vai ser breve aqui. Você pinta como você imagina que ela seja, não como na foto.
Daí eu falei pra ele, né? Eu falei, todo mundo tem um anjo? Ele falou, sim, todos têm um anjo. Você precisa pintar e imaginar como você imagina. Ah, eu copiei, imagina dela. Todas as fotos vão sumir. Vai ficar só as coisas boas e o sorriso, a felicidade que ela está vivendo. E eu fui falando, daí foi quando eu falei pra ele, gente, você foi uma pessoa também um dia na Terra, né? E daí quando ele falou, é isso mesmo. São pessoas escolhidas por Deus. Essas pessoas são de passagem pela Terra. Para muitas pessoas são curtas. Suas perguntas vão ter todas as respostas. Gente, eu perguntava muita coisa. Eu perguntava muita coisa pra ele. Daí eu falei, você tá perto da Luísa? Você tá perto da Luísa agora, né? Sim, eu estou do lado da Luísa. Ela está escrevendo, eu falo pra ela. Eu faço ela ver e sentir as coisas para ajudar as pessoas. Mesmo quando estava nas ruas e sofreu muito, mas eu nunca permiti que fizessem mal para ela. Eu precisava falar com você para você poder entender um pouco mais e ajudar a confortar o coração desta mãe, que é a Ivonete, que ama Luísa. Não é hora de você falar isso para ela não sofrer antes da hora. E ele falou de novo, não fala. Só quero te pedir, pinte a Luísa do jeito da sua imaginação, correndo, feliz, brincando. Esta imagem. Depois, como agora, não vou mais poder falar com você. Ô, gente, parecia um poeta falando comigo, gente. Entende? Parecia um poeta falando comigo. Depois, como agora, não vou mais poder falar com você. Mas ele teve que voltar, né, gente? Porque eu não estava acreditando muito e ele teve que voltar. Ele teve que fazer eu acreditar, né? Só agora, porque você precisava entender que vocês estão diante de um anjo. Muitos não acreditam, mas como você é escolhida, você entende. Se você falar, vai ter muitas pessoas que vão rir de você. Entendeu, gente? Não era nem para estar aqui agora, mas eu já quis vir agora. Porque eu não tô nem aí para quem for rir de mim. Gente, olha, gente, o que ele falou? E daí, o que acontecia? Gente, se acabar a live, a gente começa outra. O que aconteceu? Quando eu conversava com a Ivonete, eu não sabia do anjo, mas eu já comecei a sentir aquilo diferente pela Luísa. Eu queria escrever a história da Luísa. Fazia tanto tempo que eu não sentia vontade de escrever. Eu queria escrever a história da Luísa. E eu falei para a Ivonete 3 vezes. Ivonete, você permite eu escrever essa história? Meu Deus, Ivonete, já pensou que história mais... Meu Deus, eu falei, eu sei todo esse sofrimento de vocês, mas quantas pessoas vai ajudar vendo essa história? Eu falei, Ivonete, eu que falei, gente, eu faço o livro. Eu tiro o valor do gasto do livro. Então, eu vendo os livros. Eu tiro o gasto do livro. E o que sobrar do gasto do livro, a gente divide em 3 partes. Para mim, para você e para Luísa. Mas eu falava assim para ela, mas eu sabia que a Luísa não ia existir mais, né, gente? Que a Luísa ia virar o anjinho, né? Eu falei, eu divido em 3. Mas a ideia da 3ª parte era o quê? Era ajudar a Ivonete, a 2ª parte, porque eles perderam tudo. Os bandidos destruíram toda a casa que a Luísa morava e toda a casa da Ivonete. Toda. Tudo. Uns 20 motoqueiros. Todos. Acabou com toda a casa. A ordem era para chegar e matar todo mundo. Era para matar todo mundo, só que eles estavam fugidos. Entende, gente? Gente, isso lembra, né? Maria e José fugindo, né, gente? Né? Para ter o bebezinho deles, não é verdade? E vai nascer logo, né, gente? Vocês conseguem compreender, gente? Consegue compreender? Não fica aí fascinado por uma religião. Essa. Não. Olha aberto, entendeu? E daí, eu me perdi. Me perdi agora que eu tava falando. Tá, vou continuar aqui. Eu precisava falar com você, você poder entender, tal. Depois, como agora... do livro. Daí, e a Ivonete nem ligava. Era como se eu não falasse. Mas ele estava colocando na minha cabeça isso, entendeu, gente? Porque isso já era minha missão, eu não sabia. E daí um dia eu falei pra Luísa, Luísa, eu já falei com a Ivonete, mas eu vou falar com você. Fala você com ela, se ela permite, Luísa, porque é a sua história. Você permite? Ela falou, madrinha, eu vou ver. Eu falei, Luísa, não vê com a Ivonete. Vê com a sua mãe.
porque ela sonhava com a mãe dela falava com ela, entende? Muitas vezes a Maria Luísa. E ela falou assim, eu falei, pergunta para sua mãe, e ela vai te dar resposta. Mas daí, gente, daí eu falei isso pro anjo, eu falei pra Luísa de um livro. Eu falei, mas eu tenho medo, será que eu tô com ganância? Será que eu quero fazer um livro para vender? É isso que tá na minha cabeça? E por isso que eu não quero ter esse pensamento, eu não quero pensar isso. Eu quero fazer pro bem, mas só que eu também preciso viver a minha vida, eu tenho que sobreviver. Eu vivo, meu Deus, tá a maior dificuldade que eu tô passando, né? Com essa pandemia que tirou todos meus projetos, tudo. Daí ele falou, eu te dou esta resposta. Calma. Você vai escrever este livro contando, mas vai ajudar muitas pessoas. Ler este livro. Então, gente, eu tenho que levar esse livro para muitas pessoas. Entendeu? Ler este livro. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Ninguém vai olhar para mim e vai adivinhar que eu tenho um livro sobre essa história. E é por isso também que eu já estou aqui. Para começar a preparar vocês e quem for ver essa live depois, para saber que haverá um livro que vai ajudar muitas pessoas. Certo? Vai ajudar muitas pessoas a ler este livro. Vai ficar para você parte deste livro. As páginas que vão ficar em branco. Vai ficar muita coisa escrita. Muita coisa vai ficar escrita. E você deve contar esta história. Esta será uma parte de levar as vidas à superação de uma criança. Uma das partes mais fortes. Ele escreveu assim, ó, a letra E e a letra A. É a força. Daí a letra maiúscula de novo. É a fé. É a força. É a fé. Gente, eu falei, meu Deus, a Luísa vai deixar a parte escrita. Daí ele falou pra mim que ela vai deixar 2 livros. Um é infantil. Gente, eu mandei pra ela um dos livros do Nestor, que ela escreve uma história. E ela falou pra Ivonete. Ela falou pra Ivonete que ela falou assim, eu vou fazer uma história com você, com a madrinha, e com você, com a madrinha e comigo. A madrinha vai ser isso, você vai ser isso, eu vou ser isso, e vai ser uma história linda. Depois, numa outra conversa, o anjo falou pra mim, sabe, que será uma história de fadas, mas eu tenho que desenhar, porque a Luísa não deu tempo de desenhar. E o final é eu que coloco. Então, gente, eu tô imaginando que o livro infantil é esse, do Nestor. Para e pensa, gente, o Nestor junto com um anjo no fundo do mar. E o outro livro ela estava deixando escrito. E ele ajudava ela a escrever. Porque o corpo dela, quando estava só o corpo, só ela, sem ele estar presente, ela se cansa. Quando ele está junto com ela, ela não se cansa, entendeu? E daí ela escrevia. A Ivonete falou, ela parou de ir na escola, porque ela só escrevia dias e dias, porque ela tinha que terminar, porque ela sabia que já chegava a hora dela ir embora. É a força, é a fé. E você que não está acreditando, fala você dentro do seu coração, é a força, é a fé. Por que a gente tem que pensar que as coisas não são assim? Por que a gente não pode acreditar que é assim? Por que um anjo não pode falar pelo WhatsApp? Vocês pensam que eu sofri pouco com tudo isso que eu fui ouvindo? E quase toda noite esse anjo vinha falar comigo, gente. E eu pensava, é algum bandido, eles querem que eu faça o livro, eu vou vender os livros, eles vão querer se aproveitar. É isso e isso. Eu só pensava o lado mal, entendeu? O lado do medo. O lado do medo que eu aprendi a ter desde criança. Porque minha mãe foi sofrida e minha mãe também teve medo das coisas. E eu passei, né, gente, olha o que a turma do Cocoricó fez com os meus 10 primeiros livros, né? Não é verdade? Aquele rapaz que mandou para a turma do Cocoricó, eu perdi os direitos, lembra? Né? E daí eu falei para ele, mas eu não sou digna de fazer uma coisa dessa, de ajudar as pessoas, porque eu não vou na missa quase. Eu não gosto de ir na missa. Eu gosto de ir na igreja quando não tem ninguém dentro da igreja. Gente, eu vou ter que carregar aqui. Quando não tem ninguém dentro da igreja, é nessa hora que eu gosto de ir na igreja, que eu gosto de ir na missa. Eu falei, faz tempo que eu não comungo. E ele me falou, Deus diz, desde que sua oração seja de coração, não importa o lugar, eu te escuto. Ai, gente, olha isso que ele respondeu para mim. Ele falou, eu te entendo, mas o teu tempo é um, o meu tempo é outro. E daí eu falei para ele, mas isso é uma missão, isso também faz parte da minha missão? Ele falou, sim, esta é a sua missão. Não chora, filha, acalma o teu coração. Porque eu tava chorando, né, gente?
Você só não pode buscar por outras pessoas para saber mais da vida da Luísa. Faça o livro com a história que você sabe, com as coisas que ela vai te deixar, porque outras pessoas vão querer tirar vantagens. O que você precisa, o que você sabe sobre o que esta mãezinha viveu e vai te falar, você já tem tudo. Mas só faça este livro na hora certa, na hora que a Luísa tocar o seu coração. E depois eu fui falando da foto, ele falou, quando vira um anjo, as fotos somem. E a Ivonete falava que a Luísa não tinha foto, que a Luísa não aparecia, ela tirava foto, ela fez bolinho pro aniversário da Luísa, ela me mandou uma foto do bolinho, dos beijinhos, dos brigadeiros, das coisas, preparada ali pra Luísa para quando ela chegou da escola. Mas ela falou, Cris, ela falou assim, incrível, as fotos não ficam. Daí eu fui falando pra Ivonete, né, gente, depois, que tinha um anjo. Daí a Ivonete também foi acreditando que tinha um anjo, entendeu? Só que ela não sabia da parte que a Luísa iria partir. Vai ficar tudo guardado pra você. Vai fazer muita gente pensar diferente, viver diferente. Você entende porque vocês se cruzaram? Você entendeu? Você é especial, você é a escolhida. Poucos vão acreditar no que você vai falar. Que você falou com o anjo. Deixa para falar depois. Deixa para falar depois, na hora certa. Agora vão dizer que foi a sua imaginação. E daí ele falou, esta é a sua missão. Deus escolhe os seus e você é escolhida. Não tenha medo, vai à luta. Tem respostas que você vai encontrar no que ela vai deixar, que está dentro dessa caixinha. Só que quem vai sofrer muito será a Ivonete. Só que não podemos evitar essa dor. Você terá todas as respostas. Calma, filha, calma. Pinte a Luísa logo e mande por foto para ela ver. Depois pinte uma camiseta para a Ivonete e pinte uma camiseta para você. A dor desta mãe vai ser enorme quando essa criança partir. Daí eu falei para ele, por que a Luísa tem que sofrer? Por que ela tem que partir? Ela já perdeu toda a família com a Covid, por que ela também precisa partir? Sim, faz parte. Não podemos fazer nada para ajudar. Espera aí. Não se preocupe, a Luísa não vai sofrer. Vai partir muito feliz, vai contente, vai muito feliz. Não conte para a mãezinha, para ela não sofrer antes da hora. Então, eu não contava, entendeu, gente? Eu não contava. É isso, você entendeu da foto? Esta foto fica só para você. Daí, quando eu mostrei a vela, eu falei, anjos gostam de vela? Ô, gente, isso daqui não é falsidade. Tudo que eu tô falando é verdade, é tudo que eu vivi. Eu fui batizada em Aparecida do Norte. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Sou de uma família de muita fé, mas eu não sou de viver dentro da igreja, não. Mas eu sei tudo bem que eu fiz, você não precisa. Você sabe, eu fiz todo o bem que eu fiz dentro dos hospitais onde eu trabalhei. Agora eu consigo compreender tudo que eu achava que era coincidência e não era coincidência. Entendeu, gente? É isso, você entendeu da foto? Esta fica só para você. Daí ele me respondeu, gostamos de vela, só de coração acendidas, e não porque estão em desespero. E daí é assim que as pessoas acendem as velas. Gente, olha que coisa mais linda. Essas minhas florzinhas que eu fazia nos meus pacientes, nos curativos, no meu jaleco, na minha caneta, em tudo, no meu copo de lavar pincel, em tudo quanto é coisa, vocês conhecem. Eu já fazia essas velinhas com florzinha que eu já mostrei para vocês, douradas, para o Natal, para comemorar o nascimento de Jesus. Eu já fazia. E daí ficou velas na minha cabeça. O dia e noite, velinhas, velinhas com florzinhas, velinhas com florzinhas, velinhas com florzinhas. Quer ver? Você sempre fala com a Luísa, mas eu estou aqui te dando forças. Mas acredite em você, vai dar certo. Você recebe... Deixa eu ver. Gente, é porque eu escrevi correndo, né?
Aqui você recebe um sim, aqui você recebe um não, ali você recebe um sim. Que eu falei que estava muito difícil a minha vida com a Covid, que detonou todas as escolas fecharam, eu parei de vender os livros, eu estava vivendo de ajuda dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, né, gente? Que estava difícil no começo, não dava para pagar todas as coisas, né? Você me entendeu? Eu podia ir aí e deixar escrito para você. Gente, tem pessoas que não vão acreditar, tá? Ele escreveu e deixar psicografado para você. Mas como você ia saber que este anjo é o que está com a Luísa? Daí depois eu falei, deixa a Luísa descansar. Eu falei, né, será que a Ana já chegou? Ela tá preocupada. Ele falou, sim, a Ana já chegou. E calma, anjos não se cansam. Acalma este coração. Deixa eu colocar aqui, gente, meu carregador para carregar aqui, ó. E eu, gente, eu tava chorando, né? Cada pouco eu chorava. Eu ria, eu chorava, eu ria, eu chorava. Gente, deixa eu ver se eu consigo por assim, ó. Ele colocou assim, acalma este coração. Você foi escolhida lá atrás, há anos. Só não me faz tantas perguntas, gente, eu quase enlouqueci ele. Você terá as respostas. Guarde tudo isso daqui que está escrito, porque daqui vai sumir. Acalma, olha isso, acalma, muita calma. Cuida da sua mãe e não me faça perguntas. Nossa, na hora eu senti um frio. Eu falei, minha mãe vai ficar doente, eu pensei. Acalma teu coração. Lembra que eu falei que eu achei que eu estava com derrame, porque minha perna estava mole e quando eu tossia, minhas vistas escureciam? Acalma teu coração. Essa doença não é o que você pensa. É porque você não se acalma. Você só pensa que se isso, se aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Acalma. Calma para dormir bem. Calma para estar bem. Calma. Daí eu comecei a chorar, eu agradeci. Ele falou assim, eu sou um anjo, não me agradeça. Ô, gente, cada um pensa do jeito que quiser pensar. Cada um, nós temos esse livre-arbítrio. Deus deixou pra gente esse livre-arbítrio. A gente cresce dentro de uma religião, a gente cresce dentro de uma doutrina, a gente cresce com os conselhos de pai, de mães, com um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Mesmo sem eles quererem fazer mal pra gente. Mesmo eles querendo só proteger a gente. Por que eu penso? Eu tô assistindo aquela série, né, gente? Maria Madalena. E lá tá lindo, de Jesus. Tá lindo. Eu penso assim, por que se um anjo apareceu para Maria, apareceu para José, por que não pode aparecer pra gente? Não é verdade? Eu não tô aqui inventando mentira, eu não vou ganhar nada com essa mentira, se fosse mentira. Entendeu, gente? Né? Por quê? Por que a gente tem que pensar que não? Não. Por quê? Por que não? Quem que te falou que não? Não é verdade? Você foi escolhida, Deus escolhe seus filhos. Pense nisso. Logo, bem logo, a Luísa será um de nós. Daí ele falou do acidente da Dani. Lembra da Dani, da outra filha da Ivonete? A Dani precisava de uma lição, né? Ela conseguiu, ela voltou à vida. Mas a dor da mãezinha foi muito grande. A Ivonete falava mesmo das dificuldades da Dani, sabe? Né? Que ela era um pouco teimosa, ela era uma assistente social, mas ela era um pouco teimosa. A Ivonete falava assim, um pouco assim, ruinzinha, Cris, um coração bom, mas ruinzinha. E agora ela aprendeu, ela falou que ela já estava diferente, sabe? Deus age na vida das pessoas. Vou ter que ir. Vim para te dar essas respostas e você poder entender agora. Se você falar e dizer que você falou com o anjo, as pessoas vão rir de você. As pessoas vão achar que é um sonho. As pessoas não vão acreditar, porque não são escolhidas como você. A paz a seu coração. Daí eu escrevi amém e eu escrevi, meu Deus, eu falei com um anjo pelo WhatsApp, 3h07 da manhã. Só vou ler duas coisas, depois a gente vai encerrar, tá? Vou deixar daí vocês falarem um pouquinho, que já deve estar quase acabando essa live de novo. Dia 8/10, depois que eu falei com ele, gente, eu fiquei desesperada. Eu peguei esse meu livrinho aqui que eu marco as coisas do livro da pintura e eu copiei, porque eu achei que fosse sumir tudo já no outro dia, né? E não dava tempo de salvar, né? Mas eu achava que ia salvar de uma outra forma, mas não, eu consegui salvar nos e-mails, entende?
dia 8/10, às 2h45, escreveu isso para mim. Eu só li de manhã quando acordei. Eu não estava conversando com a Luísa. Você é a luz de muitas pessoas. Acredite, você pode levar muita esperança a muitas pessoas que deixaram de acreditar, deixaram de ter fé. Você é especial para Deus. Deixe as pessoas falarem e pensar o que lhes convém. Filha, siga o seu coração. Você perguntou a Luísa sobre um local. Eu perguntei para a Luísa, porque depois eu comecei a falar com a Luísa, falei com o Anjo, falou comigo, ela falou que ela sabia. E eu falei da minha sala lá do shopping. Ele falou assim, você perguntou a Luísa sobre este local. Será que este local te traz felicidade? Faz o que o teu coração pedir. Só nunca perca sua fé. Daí ele falou, se ajoelhe diante da Bíblia, no Salmo 91, para conversar com Deus. Converse o que precisar, chore. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Durma em paz, filha. Gente, para e pensa eu acordar com uma mensagem dessa, gente. Depois no dia 10/10, às 2h52, outra mensagem amanheceu para mim assim. Direi ao meu Deus, Ele é meu Senhor, não terás medo, pois eu estarei com você cada vez mais. Fortalece tua fé. É uma longa caminhada, mas você vencerá. Filha, eu pedi que a Luísa não coloque fechadura em sua caixa, apenas uma fita. Esta caixa ficará com uma fita que a dor da Ivonete será imensa, que ela guardará a caixinha e não abrirá até o momento certo. Vai demorar um pouco. Mas tenha calma, ela passará por muitas coisas. Ela deixou todos os seus bens e materiais e amou e protegeu a Luísa sem pedir nada em troca. Te pergunto, filha, se fosse outro coração, tinha entregado a Luísa para casa onde ficam as crianças, sem amor, sem carinho. Ela amou, sofreu, chorou, mas não abandonou a Luísa. Sei que vai sofrer bem mais. Ela voltará para a cidade onde morava, com muita dificuldade vai conseguir viver. Daí depois continuando. Mas a dor será grande. O esposo dela é tão bom, tão abençoado, que ele tira a camisa que tem para entregar para outra pessoa que precisa. Quando tudo começar a acalmar, a filha deles ficará doente. Será uma luta. Mais uma vez essa mãe sofrerá. Você me pergunta por que Ivonete sofre tanto. As pessoas boas com coração igual ao dela sofrem por ser boas. Filha, você não imagina o tamanho de bondade do coração da Ivonete. Te contando isso para você acalmar o seu coração, para Ivonete ir ao seu encontro. Filha, cada vez mais você está levando fé para as pessoas. Você está cada vez mais forte na fé e nas decisões a serem tomadas. Filha, você é abençoada com suas mãos. Levará muitas alegrias e com suas palavras você fortalecerá muitas pessoas. Durma com os anjos. Gente, eu dormindo e ele me escrevendo isso. Eu sofri muito. Eu contei pra Ivete no outro dia, né? Louca pra ir na casa dela. Eu falei, eu tenho uma coisa pra te contar. Fui lá e contei, ela chorou, ela acreditou. Eu contei pra minha mãe. Minha mãe, a princípio, acreditou. No outro dia, não mais. Minha mãe achava que era maldade, que eram pessoas fazendo mal pra mim. O Gabriel acreditou muito. O Eduardo não gosta que eu falo muito disso até hoje. Mas eu falo. Mas ele não gosta muito que eu falo até hoje. Mas o anjo disse que o Gabriel tem muita fé. O outro não. O outro tem pouca fé ainda. Ainda não aprendeu a ter fé. Como o Gabriel vai muito para o hospital, né, gente? Fica muito na UTI por causa do diabetes, o Gabriel aprendeu a ter mais fé. E daí as coisas foram acontecendo. E eu fiquei desesperada quando minha mãe disse pra mim que não, é mentira, não acredita nisso, pelo amor de Deus, não acredita nisso, gente. Ai, meu Deus, eu venero a minha mãe, entendeu? Eu falei, meu Deus, nem agora. Daí parece que eu também fiquei assim mais preocupada, mas eu queria que ela acreditasse. Fui lá no Colégio Nobel contar a história, que eu tinha que contar a história naquele dia. Fui com o coração partido. Contei a história, saí, tava uma chuva, e eu tive que esperar sentada num banco. Daí a chuva passar para poder sair na rua. Daí eu comecei a chorar ali, sabe? Daí a Luísa veio conversar comigo. Daí já não era mais a Luísa falando, né? Era o anjo falando comigo. Ele tinha vindo para me consolar. E daí foi onde ele falou algumas coisas lá da história da minha mãe, lá de um passado que entrava muito dinheiro pra gente.
muito dinheiro pra gente nessa época e a gente não tinha essa coisa de fazer caridade. Eu jogava uma coisa ou outra, mas nunca pensamos no dinheiro pra fazer caridade. Eu era criança nessa época. Era a época que nós tínhamos um posto de gasolina, entendeu? E daí ele foi me falando umas coisas. Daí ele falou assim, a sua mãe vai acreditar em você. E a sua mãe vai acender a vela. Daí eu falei, meu Deus, eu falei, ele vai deixar a mãe doente, pra mãe acreditar. Daí eu falei, não faça nada com a minha mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas não era, gente. Quando ele falou pra mim, né, cuide da sua mãe e não me faça perguntas, ele queria dizer que meu pai ia ser diagnosticado com câncer de pulmão, igual foi há poucos dias, né, gente? Depois que tudo isso aconteceu, foi onde daí eu fui ficando, eu fiquei também doente, e depois daí fui melhorando, quando ele falou que não era aquela doença que eu pensava que era, e daí as coisas foram se encaixando. No dia que eu contei pra Ivete, que era o outro dia, à noite, quase de madrugada, a Graciane veio conversar comigo. Agora ela é aluna, né? Antes ela não era. Eu estranhei a Graciane vir conversar comigo. E daí ela veio falando pra mim sobre a minha missão. Daí eu falei pra Graça, eu falei, por que você tá me falando isso? Eu falei assim, Graça, a gente nunca conversava assim. Eu falei, por que você tá me falando isso? Ela falou assim, porque eu sei que você tem uma missão. E daí ela me falou que ela era sensitiva, entende? Gente do céu. E o que acontece? Depois, em outras conversas, ele foi falando pra mim, as pessoas vão te procurar. Daí eu comecei, gente, a encontrar pessoas chorando. Pessoas que do nada vinham, caixa do mercado. Eu passando ali, ai, Cris, eu tô com uma depressão. Cris, eu tô com uma depressão. Eu falei, meu Deus do céu. E daí eu comecei a fazer as velhinhas. E daí eu fazia e eu falava, meu Deus, a minha mão não tem poder nenhum, como que ele fala? E eu falei pra ele, alguém pode me ajudar a pintar? Porque eu pensei, eu vou pintar um caminhão de velhinhas. Daí ele falou, não, só você pode pintar as velhinhas, só as suas mãos são abençoadas. E daí eu olhava, eu olho, eu falo assim, mas não tem poder nenhum, não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, o poder tá na fé de cada um, entendeu? Pode ser uma vela, pode ser caixinha de fósforo, a fé tá dentro do coração de cada um. Entendeu, gente? Minha mão não é abençoada, não. Ele falou, mas eu acho que não é. É isso que quer dizer. É a fé que está dentro da gente. Eu tenho que acreditar para entregar isso para você, né? Eu preciso acreditar. E eu tenho que fazer a pessoa acreditar, não forçar, mas ela ver de uma outra maneira para ela sair daquela situação que ela está. Que eu sei bem o que foi uma depressão na minha vida, né? E daí as coisas foram se encaixando. Ele falou depois pra mim muitas vezes, sempre a gente conversava. Então eu conversava com a Ivonete, às vezes nesse celular, conversava com a Luísa e pela Luísa o anjo. E como que eu vou conversar com a Luísa de novo? Quando a Ivonete se recuperar, né, da situação que a Luísa morreu, que a Ivonete ainda está em choque, né? Quando ela se recuperar, é quando ele diz que ela vai me procurar. Mas ainda demora. Só que o tempo ele fala que é diferente, o tempo, né? Esse é um tempo diferente, então ele fala para acalmar. Mas qual é o livro que eu vou escrever agora? Não é aquele que eu vou receber da Luísa, partes que ela escreveu, não. Eu vou escrever um outro com esse, igual eu tô contando para vocês, entende? Com esse primeiro contato. Ô, gente, isso que eu tô fazendo não faz mal para ninguém, entendeu? Isso que eu tô fazendo vai fazer mal para as pessoas que são tão fissuradas naquilo que acredita. E daí vai começar a jogar pedra em mim, entendeu? Daí vai falar, isso que eu tô contando é mal? Fez mal para alguém? Eu tô falando alguma coisa de um espírito mal, de uma coisa ruim? Não, eu tô contando de uma superação. E eu tô contando das pessoas que eu sei que já melhoraram da depressão, sim! A Graça é uma delas. Ela já recebeu a velhinha. Entende? Ele falou para mim, cuide da filha. A Luísa falou pra mim que era pra cuidar da Graça. Que era pra falar pra Graça sair de casa e olhar as coisas lindas de Deus. A Graça entendeu a mensagem qual foi. Ele falou pra mim, cuide mande uma vela, entregue uma vela pra filha que cuida da mãe. Né, gente? E que sempre tá no Face, a Socorro, vou falar, a Socorro. Né? Eu mandei. Era ela que estava cuidando da mãe e passando aquela situação tão difícil. Não é verdade? A Célia tem a velhinha. Ele fala, você vai sentir no coração para quem você vai entregar.
E daí a Luísa foi, daí ele falou assim, haverá um momento que a Luísa vai chegar para você e você vai sentir como se fosse uma despedida. É o momento dela partir. E daí a Luísa veio. Depois eu não cobrei mais o curso, eu não queria mais cobrar o curso dela. Eu falei, eu não quero que você pague, Ivonete. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não, não. Só que daí a Ivonete já estava entendendo que a Ivonete também sentia que não era só a Luísa falando. E a Ivonete foi vendo as coisas que a Luísa fez naquela cidade. E as pessoas estavam começando a bater na porta da Ivonete, entendeu? E no dia 14 de outubro a Luísa morreu. A Luísa foi assassinada. A Luísa terminou a missão dela, né? Mas eu fiz muitas perguntas. Sabe, gente? Tá bom, Ivete, obrigada, Ivete. Sabe, gente, Ô, gente, vamos sair e vamos voltar para vocês falarem daí o que vocês acharam e pra gente se despedir? Que daí eu já falei bastante, né? Vamos, senão a gente vai perder essa live. Vocês voltam só mais uma vez, certo? Que eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu fiz da Luísa. Que eu fiz no papel também. E depois eu entendi que era num papel que era pra fazer, que era pra ser a capa do livro, gente. Para e pensa. Vamos? Então vamos e a gente já volta aqui rapidinho, vai. É vapt-vupt, tá bom? Gente, eu vou sair, mas já vou voltar, porque senão vai cair a live. Vocês já voltam de novo, tá? Pra terminar a história.